No Brasil, o primeiro defunto que se comunica literariamente com seus leitores é Brás Cubas. Em 1881, Machado de Assis publica as Memórias Póstumas desse finado inventor de emplastros. Usa a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Produz talvez a sua maior obra. 40 anos mais tarde, Lima Barreto, em curto conto, nos faz cientes dos comentários de um outro defunto, João Boaventura da Silva. Do além, o morto nos fala de seu estado anímico, de alguns aspectos da vida por que passou na Terra, dos ridículos e das torpezas do comportamento humano e dos critérios de sucesso na escala social. Ao contrário do sorriso cético que aflora aos lábios de Machado de Assis, a ironia de Lima Barreto não traz o sombreado do pudor, é ríspida e explícita. Na verdade, a sua literatura toma partido, assinala a realidade do tempo com sinceridade filtrada por seu exaltado temperamento. Temperamento moldado pela vida difícil de um mestiço, empregado público subalterno, jornalista mal pago, suburbano carioca de dinheiros curtos, mas que apesar da vida trágica, deixou seu nome no primeiro escalão das letras brasileiras. Meus caros amigos e parentes, cá estou no carneiro número 7 da terceira quadra à direita, como vocês devem saber, porque me puseram nele. Este cemitério de São João Batista da Lagoa não é dos piores. Para os vivos é grave e solene, com o seu severo fundo escuro e padrasto granítico. A escassa verdura verde-negra das montanhas de roda não diminui em nada a imponência da antiguidade da rocha dominante nelas. Há certa grandeza melancólica nisto tudo. Tenho, apesar de que se possa supor em contrário, uma grande satisfação. Não estou mais preso ao meu corpo. Ele está no aludido buraco, mas anda em toda parte. Consegui, afinal, como desejava o poeta, elevar-me bem longe dos miasmas mórbidos, purificar-me no ar superior. E bebo como um puro e divino licor o fogo claro que enche os límpidos espaços. Não tenho as dificultosas tarefas que por aí, pela superfície da terra, atazanam a inteligência de tanta gente. Não me preocupa, por exemplo, saber se devo ir receber o poderoso imperador do Beluquistão, com ou sem colarinho. Não suporto. Não consulto autoridades constitucionais para autorizar minha mulher a oferecer ou não lugares do seu automóvel a príncipes herdeiros. Coisa, aliás, que sempre é agradável às senhoras de uma democracia. Não sou obrigado, para obter um título nobiliárquico, que uma problemática monarquia a andar pelos adelos, catando suspeitas bugigangas e pedir a literatos das antessalas palacianas que as proclamem raridades de beleza, a fim de encherem salões de casas de bailes e emocionarem os ingênuos com recordações que um passado que não deveria ser avivado. Afirmando isto, tenho que dizer as razões, em primeiro lugar. As bugigangas não têm por si, em geral, beleza alguma. E se a tiveram, era emprestada pelas almas dos que se serviram delas. Semelhante beleza só pode ser sentida pelos descendentes dos seus primitivos donos. Demais, elas perdem todo o interesse, todo o seu valor. Tudo que nelas possa haver de emocional, desde que percam a sua utilidade e desde que sejam retiradas dos seus lugares próprios. Ah, senhoras! Delas, no seu interior, com seus móveis e as costuras, mas que não o são na rua, nas salas de baile e de teatro. O homem e as suas criações precisam para refugir no seu ambiente próprio, penetrado, saturado das dores, dos anseios, das alegrias de sua alma. É com as emanações de sua vitalidade, é com as vibrações misteriosas de sua existência que as coisas se enchem de beleza. É o sumo de sua vida que empresta beleza às coisas mortais. É a alma do personagem que faz a grandeza do drama. Não são os versos, as metáforas, a linguagem em si, etc. Estando ela ausente por incapacidade do ator, o drama não vale nada. Por isso sinto-me bem contente de não ser obrigado a caçar nos belchiores e cafundós domésticos bugigangas para agradar futuros e problemáticos imperantes. Porque teria que dar a elas alma. Tentativa em projeto que, além de inatingível, é supremamente sacrílego. De resto, para ser completa essa reconstrução do passado, ou essa visão dele, não se podia prescindir de certos utensílios de uso secreto
e discreto. Nem tampouco esquecer determinados instrumentos de tortura e suplício, empregados pelas autoridades e grãos senhores no castigo dos seus escravos. Há no passado muitas coisas que devem ser desprezadas e inteiramente eliminadas com o correr do tempo, para a felicidade da espécie. A exemplo do que a digestão faz para do indivíduo com certas substâncias dos alimentos que ingerimos. Mas estou na cova e não devo relembrar aos viventes coisas dolorosas. Os mortos não perseguem ninguém e só podem gozar da beatitude da superexistência aqueles que se purificam pelo arrependimento e destroem na sua alma todo o ódio, todo o despeito, todo o rancor. Que não conseguem isso, ai deles. Alonguei-me nessas considerações intempestivas quando a minha atenção era outra. Meu propósito era dizer a vocês que o enterro esteve lindo. Eu posso dizer isto sem vaidade, porque o prazer dele, da sua magnificência, do seu luxo, não é propriamente meu, mas de você. E não há mal algum que um vivente tenha um naco de vaidade, mesmo quando é presidente de alguma coisa ou imortal da Academia de Letras. Enterro e demais cerimônias fúnebres não interessam ao defunto. Elas são feitas por vivos para vivos. É uma tolice de certos senhores disporem nos seus testamentos como devem ser enterrados. Cada um enterra o seu pai como pode. É uma sentença popular, cujo ensinamento deve ser tomado no sentido mais amplo possível, dando aos sobreviventes a responsabilidade total do enterro dos seus parentes e amigos, tanto na forma como no fundo. O meu, feito por você, foi de truço. O carro estava soberbamente agaloado, os cavalos bem paramentados e empenachados. As riquíssimas coroas, além de ricas, eram lindas. Da Doc Lobo, daquele casarão que ganhei com auxílio das ordens terceiras, das leis, do câmbio e outras fatalidades econômicas e sociais que fazem pobres a maior parte dos sujeitos e a mim me fizeram rico. Da porta dele até o portão do São João Batista, o meu enterro foi um deslumbramento. Não havia na rua quem não perguntasse quem ia ali. Triste destino meu. Esse de, nos instantes do meu enterramento, toda uma população de uma vasta cidade querer saber o meu nome. E dali a minutos, com a última pá de terra deitada na minha sepultura, vir a ser esquecido. Até pelos meus próprios parentes. Faço essa reflexão somente por fazer. Porque desde muito havia encontrado no fundo das coisas humanas um vazio absoluto. Essa convicção me veio com as meditações seguidas que me foram provocadas pelo fato de meu filho Carlos, com quem gastei uma fortuna em mestres, a quem formei, a quem coloquei altamente, não saber nada desta vida, até menos do que eu. Adivinhei isto e fiquei a matutar. Como é que ele gozava de tanta consideração fácil? E eu apenas merecia uma contrariedade. Eu que... Carlos, meu filho, se leres isto, dá o teu ordenado àquele pobre rapaz que te fez as sabatinas por tuta e meia. E contenta-te com o que herdaste do teu pai e com o que tem tua mulher. Se não fizeres, ai de ti. Nem o Carlos, nem vocês outros, espero, encontrarão nesta última observação matéria para ter queixa de mim. Eu não tenho mais amizade, nem inimizade. Os vivos me merecem unicamente piedade. E o que me deu esta situação deliciosa em que estou foi ter sido, às vezes, profundamente bom. Atualmente sou sempre. Não seria, portanto, agora que perto da terra estou, entretanto, longe dela, que havia de fazer recriminações a meu filho ou tentar desmoralizá-lo. Minha missão, quando me consentem, é fazer e aconselhar o arrependimento. Agradeço a vocês o cuidado que tiveram com meu enterro. Mas seja-me permitido, Carlos, parentes e amigos. Tudo estava lindo e rico. Mas um cuidado vocês não tiveram, porque vocês não forneceram librés novas aos cocheiros das calessas, sobretudo ao do coche, que estava vestido de tal maneira andrajosa que causava dó. Se vocês tiverem que fazer outro enterro, não se esqueçam de vestir bem os pobres cocheiros, com que o defunto, caso seja como eu, ficará muito satisfeita. O brilho do cortejo será maior. Vocês terão prestado uma obra de caridade. Era o que eu tinha a dizer a vocês. Não me despeço, pelo simples motivo de que estou sempre junto de vocês. É tudo. Isto do José Boaventura da Silva. Residência, segundo a Santa Casa, cemitério de São João Batista da Lagoa e segundo a sabedoria universal, em toda parte. J.B.S.
Noite na Taverna é uma obra singular no quadro do romantismo brasileiro. Todas as virtudes e todos os defeitos da escola estão presentes nessas histórias de desvairada imaginação. Álvares de Azevedo, nesse sentido, é emblemático. Enclausurado no meio mesquinho de São Paulo dos fins da década de 1840, o poeta reage. Como? Através da fantasia, em sonhos absurdos e pesadelos delirantes. Noite na Taverna é bem um desses pesadelos. Amigos embriagados, numa escusa e sombria taverna, discutem. Cada um deles narra uma história e todos disputam a glória de ter vivido a mais louca aventura. Na voz de Solfieri temos uma trama em que necrofilia e catalepsia se misturam. No texto são evidentes o horror a Poe e a perversão a Byron. Morto aos 21 anos, com versos excepcionais, com Noite na Taverna, com uma peça teatral, Macário, somos obrigados a reconhecer que a Álvares de Azevedo faltou exclusivamente tempo para ser gênio. Sabei-lo, Roma é a cidade do fanatismo e da perdição. Na alcova do sacerdote dorme agosto, a Maser. No leito da vendida se pendura o crucifixo lívido. É o requintar de gozo, blasfemo, que mescla o sacrilégio, a convulsão do amor. O beijo lascivo, a embriaguez da crença. Era em Roma, uma noite, a lua ia bela, como vai ela no verão, por aquele céu morno. O fresco das águas se exalavam como um suspiro do leito do Tibre. A noite ia bela. Eu passeava sós pela ponte de... As luzes se apagaram uma por uma nos palácios. As ruas se faziam ermas e a lua de sonolenta se escondia no leito de nuvens. Uma sombra de uma mulher apareceu numa janela solitária e escura. Era uma forma branca. A face daquela mulher era como de uma estátua pálida, lua. Pelas faces dela, como gotas de uma taça caída, rolavam fios de lágrimas. Eu me encostei à aresta de um palácio. A visão desapareceu no escuro da janela. E daí um canto se derramava. Não era só uma voz melodiosa. Havia naquele cantar um como choro de frenesi, um como gemer de insânia. Aquela voz era sombria, como a do vento à noite nos cemitérios, cantando a nênia das flores murchas da morte. Depois o canto calou-se, a mulher apareceu na porta. Parecia espreitar se havia alguém nas ruas. Não viu ninguém. Saiu. Eu seguia. A noite ia cada vez mais alta. A lua sumira-se no céu e a chuva caía às gotas pesadas. Andamos longo tempo pelos labirintos das ruas. Enfim, ela parou. Estávamos num campo. Aqui e ali, além, eram cruzes que se erguiam de entre o ervaçal. Ela ajoelhou-se, parecia soluçar. Em torno dela passavam as aves da noite. Eu não sei se eu adormeci. Eu sei apenas que quando amanheceu, achei-me a sós no cemitério. Contudo, a criatura pálida não fora uma ilusão. As urzes, as cicutas do Campo Santo estavam quebradas junto a uma cruz. O frio da noite, aquele sono dormido, a chuva, causaram-me uma febre. No meu delírio passava e repassava aquela brancura de mulher, gemiam aqueles soluços e todo aquele devaneio se perdia num canto suavíssimo. Um ano depois voltei a Roma. Nos beijos das mulheres nada me saciava. No sono da saciedade me vinha aquela visão. Uma noite após uma orgia, eu deixara dormida no leito dela a Condessa Borbora. Dei um último olhar àquela forma nua e adormecida, com a febre nas faces e a lascívia nos lábios úmidos, gemendo ainda nos sonhos como na agonia voluptuosa do amor. Saí. Não sei se a noite era límpida ou negra, sei apenas que a cabeça me escaldava de embriaguez, as taças tinham ficado vazias na mesa, aos lábios daquela criatura eu beber até a última gota do vinho do deleite. Quando dei acordo de mim, estava num lugar escuro. As estrelas passavam seus raios brancos entre as vidraças de um templo. As luzes de 4 círios batiam num caixão entreaberto. Abriu. Era o de uma moça. Aquele branco da mortalha, as grinaldas da morte na fronte dela, naquela tez lívida, embaçada, os vidrentos dos olhos mal apertados. Era uma defunta. E aqueles traços todos me lembraram uma ideia perdida. Era o anjo do cemitério. Cerrei as portas da igreja, que ignoro por que eu achara abertas. Tomei o cadáver nos meus braços para fora do caixão, pesava como chumbo. Sabes a história de Maria Stuart, degolada e do algoz? Do cadáver sem cabeça e do homem sem coração? Como a conta Brantôme?
Foi uma ideia singular a que eu tive. Tomei-a no colo, preguei-lhe 1000 beijos nos lábios. Ela era bela assim. Rasguei-lhe o sudário, despi-lhe o véu e a capela, como noivos desce a noiva. Era mesmo uma estátua, tão branca era ela. A luz dos tocheiros dava-lhe aquela palidez de âmbar que luxa os mármores antigos. O gozo foi fervoroso. Cevei em perdição aquela vigília. A madrugada passava já frouxa nas janelas, aquele calor de meu peito, a convulsão de meu amor. A donzela pálida parecia reanimar-se. Súbito abriu os olhos empanados, luz sombria lumiou-os como a de uma estrela entre névoas. Não era já a morte, era um desmaio. No aperto daquele abraço havia, contudo, alguma coisa de horrível. O leito de lá, onde eu passara uma hora de embriaguez, me resfriava. Pude a custo soltar-me daquele aperto do peito dela. No instante ela acordou. Nunca ouviste falar em catalepsia? É um pesadelo horrível. Aquele que gira ao acordado, que emparedam num sepulcro, sonho gelado e que sentem-se os membros tolhidos e as faces banhadas de lágrimas alheias, sem poder revelar a vida. A moça revivia pouco e pouco ao acordar, desmaiada. Embucei-me na capa e tomei-a nos braços, coberta com o seu sudário como uma criança. Ao aproximar-se da porta, topei num corpo. Abaixei-lhe, olhei. Era algum coveiro do cemitério da igreja que aí dormira de ébrio, esquecido de fechar a porta. Saí. Ao passar a porta, encontrei uma patrulha. Que levas aí? A noite era muito alta. Talvez me cresce um ladrão. É minha mulher que vai desmaiar. Uma mulher? Mas e essa roupa branca e longa? Será, acaso, roubador de cadáveres? O guarda aproximou-se, tocou-lhe a fronte. Era fria. É uma defunta. Cheguei meus lábios ao dela, senti um bafejo morno. Era vida ainda. Vede, disse eu. O guarda chegou-lhes os lábios, os beijos ásperos roçaram pelo da moça. Se eu sentisse o estalar de um beijo, o punhal já estava nu nas minhas mãos frias. Boa noite, moço. Pode seguir, disse eu. Caminhei, estava cansada. Custava carregar o meu fardo. E eu sentia que a moça ia despertar. Temeroso de que ouvissem-na gritar e acudissem, corri com mais esforço. Quando eu passei a porta, ela acordou. O primeiro som que lhe saiu da boca foi um grito de medo. Mal eu fechar a porta, bateram nela. Era um bando de libertinos, meus companheiros, que voltavam da orgia. Reclamaram que abri. Fechei a moça no meu quarto e abri. Meia hora depois, eu os deixava na sala bebendo ainda. A turbação da embriaguez fez com que não notasse minha ausência. Quando entrei no quarto da moça, vi-a erguida, ria de um rir convulso, como a insânia, e frio como a folha de uma espada. Trespassava de dor o ouvi-la. 2 dias e 2 noites levou ela de febre assim. Não houve sanar-lhe aquele delírio, nem o rir de frenesi. Morreu. Depois de 2 noites e 2 dias de delírio. À noite saí, fui ter com um estatuário que trabalhava perfeitamente em cera e paguei-lhe uma estátua dessa virgem. Quando o escultor saiu, levantei os tijolos de mármore de meu quarto e com as mãos cavei um túmulo. Tomei então pela última vez nos braços, apertei a meu peito, muda e fria, beijei-a e cobri-a adormecida no sono eterno com o lençol de seu leito. Fechei-a no seu túmulo e estendi meu leito sobre ele. 1 ano, noite e noite, dormi sobre as lajes que a cobriam. Um dia o estatuário me trouxe a sua obra, paguei-lhe e paguei o segredo. Não te lembras, Bertrand, de uma forma branca de mulher que entreviste pelo véu do meu cortinado? Não te lembras que eu respondi que era uma virgem que dormia? E quem é essa mulher, Sofieri? Quem era? Seu nome? Quem se importa com uma palavra quando sente que o vinho queima assado os lábios? Quem pergunta o nome da prostituta com quem dormiu e sentiu morrer a seus beijos, quando nem a dele mister por escrever-lhe na lousa? Sofieri encheu uma taça e bebeu-a. E a erguer-se da mesa quando um dos convivas tomou-o pelo braço. Sofieri, não é um conto isso tudo? Pelo inferno que não. Por meu pai, que era conde bandido, por minha mãe, que era bela messalina das ruas, pela perdição que não. Desde que eu próprio calquei aquela mulher com meus pés na sua cova de terra, eu vos juro, guardei-lhe como amuleto a capela de defunta. Ei-la! Abriu a camisa, vira-me ao pescoço uma guirlanda de flores mirradas. Verdes lá! Murcha e seca, como o crânio dela.